Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Carlos Manuel. Dando continuidade a essas aulas sobre o sistema radicular, só recapitulando um pouquinho. Na primeira aula, na parte 1, eu falei das funções básicas do sistema radicular, os tipos de sistema radicular, os tecidos radiculares. Na parte 2, dei uma ênfase ao funcionamento desse sistema radicular, qual a função da absorção, como a raiz tem esse mecanismo de absorção, a tensão da água, os estômatos, a importância disso para a absorção de água e nutrientes, as fases desse solo, né, a fase sólida, a solução do solo e ar do solo, e essa água ficando nessa solução absorvia água e nutrientes, né, nessa solução do solo. E finalizei com os mecanismos de transporte, fluxo de massa, interceptação radicular e difusão. Falei do transporte apoplástico dentro da raiz e o transporte simplasto via intercelular dentro das células através dos canais chamados plasmodesmos. E nessa parte 3, eu vou estar falando mais sobre, já que a gente fala dos mecanismos do sistema radicular e das funções, eu vou estar elencando aqui para vocês o que prejudica o sistema radicular. O que faz com que esse sistema radicular das plantas ele fique pior, ou seja, ele perca a sua eficiência ou ele seja danificado. Então eu vou falar de um manejo fitossanitário, né? A questão fitossanitária do solo, as pragas de solo, nematóides, as doenças de solo, que faz com que essa raiz seja afetada tanto na sua quantidade, no seu volume, quanto no seu funcionamento. E aí, a absorção é prejudicada, a absorção de água e nutrientes é prejudicada, e consequentemente a planta perde a capacidade de se desenvolver, redução de produtividade e aí prejuízo para o produtor. Então nós vamos falar sobre isso especificamente nessa aula. Bora lá? Bom, pessoal, seguindo o nosso roteiro nessa parte 3, falando sobre o sistema radicular, hoje nós vamos falar especificamente dos fatores que afetam o desenvolvimento do sistema radicular, as estratégias visando otimizar a eficiência dessas funções radiculares. E especificamente, nós vamos falar da compactação do solo e do manejo fitossanitário. Pragas de solo, doenças de solo e nematóides de solo, a gente precisa entender. Falamos do mecanismo, vamos passar para frente que nós vamos recapitular, né? Ó, funções básicas, nós já falamos, absorção de solução do solo, os tipos de raízes, desenvolvimento do sistema radicular. Na aula passada, na videoaula passada, nós falamos do funcionamento do sistema radicular, troca de íons, mecanismos de absorção e o transporte de água, e hoje vamos estar falando nesses dois temas aqui, compactação dos solos e soluções para isso, e o manejo fitossanitário do sistema radicular e estratégias, de maneira geral, para a gente melhorar a nossa produtividade e a proteção e desenvolvimento desse sistema radicular. E na próxima aula a gente vai falar dos organismos benéficos, que são importantes para o setor agrícola e para a planta de maneira geral, que é o rizóbio, o azospirilo e as micorrizas, que são fungos. Nós vamos falar especificamente as funções e as vantagens de se ter isso no solo, tanto para a produção quanto para o desenvolvimento da planta como um todo. Ok? Bom, falando especificamente de compactação de solos. Bom, o que que nós estamos fazendo com os nossos solos para que a gente permita que esse solo não desenvolva o sistema radicular, né? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre isso. O que que acontece? Vamos lá. Quanto mais profundo o sistema radicular, mais a planta resistirá ao tombamento, certo? Essa raiz crescendo a grandes profundidades, a planta resiste mais a tombamento. Se o sistema radicular ficar muito na superfície, a possibilidade de um tombamento com vento, com uma chuva forte, pode ocorrer com mais facilidade. E um volume maior de solo será explorado, ou seja, quanto mais a raiz cresce, seja pivotante, seja fasciculada, um maior volume de solo vai ser explorado por essas raízes que estão ali crescendo entre essa fase sólida do solo.
que entre essa fase sólida nós temos a fase líquida e ar de solo. Essa fase líquida, como já falado, tem solução, água e nutrientes, pois haverá mais raízes de absorção ao longo do perfil. Então, ela vai ter a capacidade maior de absorção. Positivo? Muito. Plantas com menor estresse hídrico, porque a água vai estar subsuperfície, o sistema radicular vai conseguir absorver água lá nas grandes profundidades, resiste a veranicos, tem uma estiagem mais prolongada, 10, 15 dias, a planta vai conseguir resistir a isso, porque o sistema radicular está conseguindo absorver água lá do fundo, absorve água da subsuperfície. O mesmo ocorre com a absorção de nutrientes. A planta está conseguindo retirar esses nutrientes lá de baixo. Menos estresse hídrico, menos estresse nutricional, maior produtividade. Mas o que impede esse sistema radicular de aprofundar no solo? Nós estamos aqui com o solo e aí nós colocamos as nossas culturas, seja anuais, perenes, café, frutas, hortaliças, culturas anuais, soja, milho, algodão, e a gente coloca isso para desenvolver, ela vai crescer a parte aérea, o sistema radicular. Se tiver tudo ok, a raiz vai crescer, mas pode ocorrer alguns problemas, e que muitos desses problemas são causados por nós mesmos, pelo ser humano, com um preparo, digamos, não tão eficiente e que não permite que esse sistema radicular se desenvolva. Então, o que que acontece? O preparo desse solo tem influência direta no desenvolvimento radicular. Então, olha aqui essa foto aqui, né, num solo convencional. O que que é um solo convencional? Um preparo de solo convencional. É aquele que a gente utiliza maquinários de revolvimento de solo, né, implementos. Então, subsolador, arado, grade nivelador, arado gradeador, são esses implementos que movimentam esse solo e que quebram essa estrutura original desse solo, né? Pulverizando esse solo, é o que eu falo disso, né? A gente pulveriza o solo quando a gente está mexendo nesse solo. Então, o uso continuado de arado e grade pulveriza o solo das camadas mais superficiais, ou seja, esse solo aqui fica bem soltinho, essa parte mais superficial fica bem soltinho. Mas o que que acontece? Esta camada aqui, ó, esta camada aqui, ela fica com os poros entupidos. Aqui nós temos os macroporos aqui. Esta camada, onde o implemento não chega, ou seja, é o limite desse implemento, da superfície, né, da profundidade, faz com que esse solo pulverizado é, faça um entupimento desses macroporos que estão logo abaixo. O que que acontece? Ao entupimento desse, desses macroporos, causa uma camada que a gente chama de pé de arado e pé de grade, ou seja, aqui a água demora mais a infiltrar. Há uma ocorrência de chuva, por exemplo, a água demora para infiltrar desta camada pulverizada para a camada de baixo que não foi mexida com os implementos. O sistema radicular também não consegue aprofundar, porque tem esse pé de arado, ou seja, essa camada mais compactada aqui. O sistema radicular não consegue infiltrar. O sistema radicular aqui, nessa camada, vamos imaginar, de 20, 30 centímetros, se tiver chuva e nutrientes, a planta teoricamente desenvolve bem. A questão é que nós estamos numa área em produção agrícola, muitas vezes não tem irrigação, e há uma estiagem, há um veranico, esse sistema radicular tem que crescer para buscar essa água e nutrientes que está embaixo. Bom, se não tem água aqui em cima, como é que e se essa raiz não consegue crescer, como é que ela vai tirar essa água daqui? Aliado ao fato de, com chuva muito forte aqui, essa água vai infiltrando e vai chegar nesse ponto de pé de arado ou pé de grade, e ela não vai conseguir passar com facilidade para as camadas mais profundas, ela vai se acumular aqui. Ao acumular, se o solo tiver uma declividade, um pouquinho mais, né, um relevo mais acidentado, um pouquinho mais acidentado, essa água começa a pegar velocidade e a água ela é coesa, né? A molécula de água, as moléculas de água são coesas e elas vão se acumulando, elas vão aumentando o seu volume e essa velocidade, esse volume de água que está na superfície ao correr, né, ao se movimentar, leva junto
esse solo, o que a gente chama de erosão laminar. E aí pode acontecer isso aqui, ó, né? O solo está aqui todo bem preparado, entre aspas, bem preparado, e aí ocorre uma chuva muito pesada, o solo não consegue absorver esse volume alto de água, né, essa quantidade de água, né, por causa dessa compactação, e aí pode ocorrer essa erosão, ou seja, esse solo vai ser levado junto com a água para outros locais. Isso aqui que está sendo levado é prejuízo, né? Isso é investimento que o produtor fez e que está sendo levado embora. Tanto o solo quanto os nutrientes, o calcário, todo o manejo, combustível, preparo de solo está sendo levado embora aqui por esse mecanismo chamado erosão. Bom, e aí a gente pode fazer um comparativo, né, de um solo com compactação, solo compactado e um solo descompactado. O que que acontece com um solo compactado? Não tem infiltração de água, menos infiltração de água. Se tem menos infiltração de água, acumula água caso ocorra uma chuva muito forte. Então, ocorre um acúmulo de água que pode ocorrer erosão. Se não chove, pode ocorrer um estresse hídrico e nutricional. Por quê? Porque a raiz está aqui só na superfície, acabou a água daqui, a raiz não consegue aprofundar, então ocorre um risco maior de estresse. E o menor volume radicular, porque a raiz não consegue penetrar mais no solo, então o volume menor, menos absorção de água, menos absorção de nutrientes, menos produtividade. As raízes ficam mais superficiais com risco de tombamento. Quando eu consigo quebrar essas camadas, né, essa camada de compactação e permito com que essa raiz cresça, eu tenho um maior volume de raízes bem mais profundas. Essa água consegue infiltrar nas camadas mais profundas do solo. Eu tenho volume radicular, eu tenho um baixo risco de erosão, porque essa água consegue penetrar no solo com facilidade, e o menor estresse hídrico e nutricional, ou seja, a planta consegue continuar seu desenvolvimento fisiológico, suas condições fisiológicas sem nenhum problema, diminuindo o estresse, né? Então, o que que eu posso fazer de estratégias para melhorar essa questão de solo, né? De minimizar esses problemas relacionados ao solo, né? Então, primeiro, nós precisamos entender o que que o nosso solo tem. Análise de solo, vamos fazer uma análise de textura, granulometria, é solo arenoso, é solo argiloso, quais são os percentuais de areia, silt e argila. Nós temos que fazer uma análise química. O solo tem um pH ácido, tem saturação por base, tem cálcio, tem magnésio, tem potássio, tem alumínio. Qual é a situação desse solo? De macro e micronutrientes também. Matéria orgânica também é importante. Nós precisamos fazer, depois dessa análise de solo, uma interpretação e dependendo da cultura que a gente vai trabalhar, que a gente está trabalhando, seja perene, seja anual, seja hortaliça, nós temos que fazer uma correção desse solo, uma gessagem. O gesso é extremamente importante para que essas bases cheguem ao fundo, né, numa profundidade maior desse solo e, consequentemente, a raiz consiga também absorver esses nutrientes que estão lá no fundo. Precisa ter essa interpretação dos teores de matéria orgânica, análise da compactação com o uso de penetrômetro, nós temos condição, nós temos equipamentos para fazer isso, né? Como que eu posso avaliar se o solo meu está compactado ou não? Eu consigo fazer isso com equipamentos. E se tiver compactado e eu preciso descompactar? Se uma área for convencional, nós precisamos de usar um subsolador. Esse subsolador, ele vai quebrar essa camada, vamos imaginar de 20, 30 centímetros, vai quebrar essa camada de 30 centímetros e faz com que essa camada, esse pé de grade, esse pé de arado, ele se quebre, né, se desintegre, fazendo com que esse sistema radicular possa crescer. Mas, ao mesmo tempo, se a gente continuar com o preparo convencional dessas áreas, nós vamos ter também um outro problema. O uso continuado vai voltar essa compactação. Então, a ideia e uma estratégia é substituir esse preparo convencional pelo plantio direto. Plantio direto é construir um solo elevando os teores de matéria orgânica, fazendo com que, no tempo, a gente não precise mais usar equipamentos de revolvimento.
Então, sempre trabalhando com a prática do sistema rotacionado, rotação de culturas, sucessão de culturas durante o ano todo. Durante o ano todo. Ah, não tem uma cultura econômica, nós vamos plantar, fazer um plantio de uma espécie sucessora, né? Nematicida, só para a gente conseguir palhada, a gente vai precisa fazer isso. E, consequentemente, a gente tem que elevar os teores de matéria orgânica desse solo, tá? Bom, passando para as pragas, e eu pus pragas entre aspas, porque eu pus pragas aqui com um conjunto de fatores relacionados tanto a inseto, praga mesmo, né? Quanto a doença, quanto a nematóide. E a gente vai dar alguns exemplos aqui, né? Nós temos nematóides, basicamente, nós temos quatro nematóides aí dos grupos que atacam a grande maioria das plantas, né? Pratilencos braquiurus, rotilencos reniformes, meloidógene javanica, meloidógene incógnita e o nematóide cisto heterodera glycinis, né? Esses são basicamente aqueles, os mais comuns, né? Que a gente tem atacando essas raízes de planta. Um dos mais agressivos é, de fato, esse nematóide das lesões radiculares, o Pratilencos braquiurus, que é, ele vai sugando, né, atacando o sistema radicular, e onde ele ataca o sistema radicular, ele vai apodrecendo esse sistema radicular e, consequentemente, apodreceu, não tem mais absorção, a planta vai sentir é, uma falta de água e nutrientes, um estresse nutricional, né? Um estresse hídrico também. Então, essa foto aérea demonstra isso. Todos esses pontinhos aqui, que são pequenos, né? Porque estamos, né? É uma foto aérea, elas são sintomas de nematóide de lesões radiculares, né? Pratilencos, fazendo com que essas plantas fiquem mortas, né? E percam o efeito, percam a produtividade. Olha o efeito, né, desse nematóide na soja, por exemplo, né, essas reboleiras, né, essa planta ela não consegue absorver mais nada, né, porque não tem raiz. Então, é isso. Não tem raiz, não tem crescimento, do sistema caulinar. Então, nós precisamos tratar dessa raiz. O outro nematóide, o nematóide do cisto, esse é bem específico para a cultura da soja, mas são essas estruturas, né? Em formato de limão, é a fêmea, né? Em formato de limãozinho, né? Mais amarelinho, e depois, quando ela morre, ela tá cheio de ovos e ele permanece no solo viável. Cada cistozinho desse permanece aí viável por mais de 10 anos no solo. Então, quando a gente tem o nematóide do cisto, de fato, a gente não tem como mais retirá-lo. A gente precisa manejar esse nematóide. Um outro nematóide muito comum, o Javanica, o Meloidógene javanica e o Incógnita, são dois que causam essas galhas na raiz, né? Essa fêmea, ela vai crescendo aqui e vai causando esse entumecimento, né? Essa galha no sistema radicular, e isso impede a raiz de absorver água e nutrientes, o que causa problemas na questão de absorção de água e nutrientes. Passando para pragas especificamente, o percevejo castanho, que é um inseto que do sistema radicular, né? Ele suga o sistema radicular de todas as plantas possíveis que vocês imaginem, né? Das culturas anuais, as culturas olerícolas, as plantas perenes, e ele também tem essa capacidade de, ao sugar, né, um pedaço da raiz, uma parte da raiz, essa raiz vai apodrecer, vai paralisar seu desenvolvimento, e aí ocorre também esse sintoma de reboleira, tá? Como é que a gente identifica, por exemplo, o que é um sintoma de nematóide e o que é um sintoma de percevejo castanho, por exemplo, ou um sintoma de coró, né? Lagarta coró, que tem mais ou menos as mesmas sintomatologias. Então a gente já pode começar a pensar o seguinte: isso aqui são pragas, né? São insetos. O inseto está lá, a gente consegue ver o inseto, né? Ele é grande. No caso do percevejo castanho, a gente sente até o cheiro do característico do percevejo. No caso de nematóide, quando eu arranco a raiz, se eu não tenho inseto e se tem galha, é meloidógene. Se a raiz está podre, é pratilencos. Então a gente consegue manejar de uma maneira no campo
Evidentemente que a gente precisa de ter mais detalhamento nisso, mas com laboratórios, mas a gente consegue identificar isso no campo, né? Passando para as doenças, é um fungo de solo, Rhizoctonia solani, que pode causar essas lesões, né? Na no colo da planta, né? Mais especificamente, não na raiz, mas no colo da planta. Mas por que que eu falei da risoctônia? Porque é um fungo de solo, né? Ele permanece no solo. Então ele está ali. E eu preciso entender que se está no solo, eu preciso tratar essa minha planta para evitar com que ela seja atacada por essa risoctônia. Olha aqui o sintoma dela, né? Aqui também a gente consegue ver essa depressão, né? Do ataque da risoctônia aqui. Aqui o apodrecimento. Um outro fungo de solo, fusário, né, que causa podridão vermelha da raiz em soja. Essa sintomatologia é muito característica, né, que a gente chama de folha carijó. Essa folha carijó também aparece no ataque de nematóide, então a gente precisa saber identificar. Podridão vermelha da raiz, a gente consegue ver essa sintomatologia tanto no sistema radicular quanto no colo da planta. Na planta, o colo da planta começa a ficar podre. E quando a gente corta essa raiz e esse caule, esse colo da planta, a gente observa um apodrecimento na parte vascular da planta, né? No centro dessa planta. E aí a gente consegue identificar esse sintoma que é um fusário, né? A gente pode. As reboleiras estão aqui do mesmo jeito de nematóide, do mesmo jeito de percevejo castanho, mas a gente vê essa sintomatologia no colo da planta, né? Com murcha e um apodrecimento da parte central, tanto da raiz quanto do colo da planta. Bom, quais as estratégias que a gente pode, de maneira geral, né? Evidentemente que as estratégias, por exemplo, para quem trabalha com viveiro de mudas de café e viveiro de mudas de frutas, por exemplo, precisa de fazer uma solarização desse solo, às vezes até um expurgo desse solo, precisa tratar esse solo de uma maneira mais efetiva para evitar, precisa de trabalhar esse solo que vai fazer no saquinho, né? Um solo de barranco, um solo mais estéril e a gente fazer uma correção desse solo com mistura de matéria orgânica, para a gente fazer esse crescimento, para tentar minimizar esses danos. E isso é importante. Para culturas anuais, tratamento de sementes importantíssimo para a gente fazer. O uso de cultivares resistentes, nós temos aí várias cultivares resistentes, seja de culturas anuais, culturas de café também, culturas de frutíferas, nós temos aí os enxertos, né, os porta-enxertos, os cavalos, né, fazendo as enxertias aí resistentes a nematóides, né? Nós temos, então é importante a gente usar. É importante a gente fazer a dessecação com uso de inseticidas para pragas de solo, por exemplo, percevejo castanho, por exemplo, coró. Sucessão de culturas, rotação de culturas para a gente quebrar esse ciclo de doença, principalmente doença, que às vezes doença da soja não ataca tanto no milho, então a gente vai trocando essas culturas para tentar minimizar e reduzir essa fonte de inóculo. Rotação de cultivares resistentes, importante a gente trabalhar com rotação de cultivares resistentes. Se a gente usar todo ano a mesma cultivar de milho, de soja, de algodão, ela também vai quebrar essa resistência. O micro-organismo, no caso da doença, né, o nematóide vai quebrar essa resistência. Utilização de produtos biológicos, sempre no tratamento de semente, sempre no suco. E utilização de plantas nematicidas, no caso, para controle do nematóide com baixo fator de reprodução. Fator de reprodução, só para a gente relembrar aqui, é que quando eu uso uma planta com fator de reprodução menor que 1, ao final do ciclo eu tenho menos nematóide do que no começo. Então, eu vou dar um exemplo. Uma planta com fator de reprodução 0,5. Se eu tenho 1.000 nematóides por centímetro cúbico no início da semeadura dessa planta nematicida, ao final eu vou ter só 500. Então, eu estou diminuindo a população de nematóides. E uma baita de uma planta nematicida que a gente usa e a gente precisa usar mais é a Crotalaria spectabilis. A Crotalaria spectabilis tem um fator de reprodução menor que 0,2, ou seja, de 1.000 nematóides por centímetro cúbico de solo, ao final tem 200, ou seja, a gente reduz consideravelmente
essa população de nematóides. Então, são estratégias de maneira geral para quê? Para que eu quero isso? Para que eu tenha uma proteção do meu sistema radicular, para ele fazer as funções que ele tem que fazer. Qual a função? Fixação da planta no ambiente, absorção de água e nutrientes e automaticamente fazer o crescimento do sistema caulinar. Beleza? Bom, pessoal, chegamos ao final dessa aula. Fiquem em paz. Na próxima aula a gente vai falar dos organismos benéficos, Rhizobium, Azospirillum e micorrizas que fazem um papel e têm um papel fundamental no aumento de absorção de água, de nutrientes e, consequentemente, da produtividade agrícola. Valeu, grande abraço, até a próxima.